aí, pessoal? Aqui é o Elite Note. E bem, pessoal, após quase um mês, finalmente saiu o tão aguardado episódio 50 de Skibidi Triverse. E bem, hoje vim trazer para vocês uma análise desse episódio. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bem, o episódio se inicia mostrando o nome da série. Após isso, ele mostra o número 50, representando o episódio. Então, vemos o Pov observando uma tela. Após dar essa bela observada na tela, ele encara olhares com o detetive cameraman. Então, após isso, os dois acabam olhando para uma pessoa. Essa pessoa era o Plungerman, que atrás dele estava um cameraman. Então, após também trocarem olhares, acaba que um alarme misterioso começa a tocar na base. E os personagens começam a olhar ao redor por causa do alarme. Então, o nosso povo acaba olhando para a tela e, após aproximar o zoom, vemos uma outra transmissão. Bem, nessa nova transmissão, vemos nela 4 Skibidis, mas o nosso povo, que também é um Skibidi fugindo de algo, enquanto pega fogo ao redor deles. O povo olha para trás e então descobrimos que os astros estão atacando a base Skibidi. Podemos notar que os astros mostrados são 2 astros obliteradores, um astro Destructor e um astro Hunter que está ali no fundo. Bem, após isso, a orbe acaba atingindo o povo e fazendo a transmissão se encerrar. Após isso, voltamos para o interior da base e já podemos notar algumas coisas. Primeiro, a tela da mini TV acaba piscando em vermelho por um tempo. Também podemos ver que chegou um cameraman 3.0 perto do grupo. E por fim, na mesa tem 3 imagens, 2 sendo do Devon e uma sendo do G-Astro. Enfim, agora continuando, o detetive acaba olhando para o chão e após pensar, ele olha para trás, fazendo o POV e o cameraman 3.0 também olharem. Após verem que não era nada, porém o cameraman 3.0 fica de vigia, o detetive acaba apontando para o POV e para um container se esconder nele. Então o POV caminha até o container e após localizá-lo, ele se posiciona e então ele acaba ficando totalmente parado, como se já estivesse aceitando seu destino, enquanto ele continua ouvindo explosões e o alarme da base tocar. Bem, parecia ser o fim da base Skibidi, porém algo acontece. Uma grande fumaça verde aparece, e quem sai de lá é um Computerman, que estava desaparecido desde o episódio 36. Então ele acaba encarando o povo e após isso a tela fica toda verde e depois fica preta. Então trocamos de transmissão e acompanhamos o meu personagem, o Note, com 2 cameramans 3.0 que estavam no mesmo local do 47, aonde o Devon batalhou e também aonde o Note apareceu na cena extra do episódio 47 completo. Enfim, continuando, uma fumaça preta aparece e quem sai de lá é simplesmente Devon, todo ferido. Então Note se prepara e acaba atirando lasers nele, o que não surte efeito, e Devon acaba lançando uma orbe que o Note desvia. Os cameramans tentam ajudar o Note, e porém algo acontece. O Note começa a ser controlado por alguma entidade. Essa coisa que controla o Note acaba fazendo ele matar os 2 cameramans. No caso, eu matar os 2 cameramans. Enfim, após o Devon perceber o que está acontecendo, ele tenta partir para cima do Note, porém algo teleporta o Note a tempo. Então o Note é levado por alguém misterioso até a Dimensão TV. Lá o Note acaba recuperando o controle do corpo, porém fica sem entender o porquê estava ali. Porém, isso muda, por causa de uma coisa bem surpreendente que aparece. Uma TV. Claro, a gente está na Dimensão TV, é lógico que deveria ter TVs. Porém, essa TV tinha coisas diferentes. Isso porque ela, além de piscar em vermelho,
começa a controlar o Morty, revelando que era aquela coisa, essa entidade que estava controlando o Morty. E bem, a entidade tenta forçar o Morty a se matar, porém o Devon chega e com a luz roxa consegue remover o controle dela sobre o Morty. Após o Morty recuperar o seu corpo, ele olha novamente para a frente e vê o Devon encarando a TV. Após isso, Devon começa a falar, culpando a pessoa misteriosa por tudo. E após isso, temos um flashback, mostrando Devon quando ainda era humano preocupado com algo. Devon continua culpando a pessoa por tudo, até que finalmente ouvimos a voz dela. Essa pessoa começa a falar sobre propósitos, dizendo que tudo tinha um propósito e que ele iria sair daquele lugar, se referindo, obviamente, à dimensão TV. E bem, após isso temos uma tela preta e somos levados a uma outra transmissão que já tínhamos visto antes, só que de um ângulo diferente. Essa transmissão que eu estou falando é a transmissão da base Skibidi, dessa vez toda destruída. E bem, após o povo olhar para o céu, ele percebe que a Mothership estava lá. E ela estava carregando um super laser. Que bem, eu acho que a essa altura aqui todo mundo já sabe o que vai acontecer. Então, digitem F pela base Skibidi aí. Bem, a base Skibidi é destruída, o povo acaba morrendo e dá câmera offline. E após isso, o episódio acaba. Bem, pessoal, eu não tenho palavras para descrever o quão bom foi esse episódio. Eu simplesmente vou recomendar para quem não viu aí, ir no canal do Senhor Elite ver, porque é sério, a melhor experiência é sempre no canal original. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like. E muito obrigado por terem assistido até o final. Me desculpem aí, porque eu tô postando esse vídeo aqui sexta-feira, dia 31 de julho de 2026. Porém, o vídeo estava originalmente programado para sair no dia 29 de julho de 2026. O problema é que, nesse dia, eu tinha acabado de finalizar o roteiro e o roteiro ficou grande demais. Não é à toa que praticamente deu 8 minutos de vídeo, eu acho, né? Enfim, acabou que eu não consegui entregar o vídeo a tempo. Acho que a primeira imagem, logo na introdução, já mostra o tempo que passou, desde a print, né, que eu tirei, até eu, tá, até eu lançar esse vídeo, né, que é hoje, sexta-feira. Mas, enfim, pessoal, muito obrigado por terem realmente acompanhado aqui e terem a paciência. Enfim, espero conseguir entregar novos vídeos. E também eu vou pedir um negócio para quem estiver interessado. Eu criei uma equipe para me ajudar na produção dos vídeos. Então, caso você tenha interesse, é só você ir no meu último post que eu fiz aqui no YouTube. Aí é só você ir lá e ver as instruções que eu deixei. Enfim, pessoal, muito obrigado por terem assistido até o final. E agora, Elite Note saindo.